Bem-vindas e bem-vindos ao nosso espaço de análise. Hoje, o nosso foco é um tema assim absolutamente central para qualquer organização, né? E talvez ainda mais para uma com as características da Força Aérea Brasileira: a motivação. Nós vamos colocar em perspectiva três teorias bem clássicas: a hierarquia das necessidades de Maslow, a teoria dos dois fatores de Hertzberg e também a teoria da expectativa de Vroom. A ideia é tentar entender qual delas nos oferece talvez a visão mais útil para esse contexto militar específico da FAB e sempre, claro, com base no material de referência do curso de aperfeiçoamento avançado. Exato. E o ponto central da nossa conversa vai ser justamente esse. Qual dessas abordagens teóricas, nos dá as ferramentas mais eficazes para compreender e, quem sabe, até aprimorar a motivação na FAB, levando em conta, claro, a sua estrutura e missão tão particulares. E é importante frisar, como você disse, toda a nossa análise vai partir exclusivamente dos conceitos e exemplos que a gente encontra lá na apostila de características organizacionais do CAA. Perfeito. Bom, a minha posição aqui nessa análise é que a teoria de Maslow, ao destacar aquela hierarquia das necessidades humanas e dar um peso bem especial à segurança, ela acaba estabelecendo a base mais sólida, mais fundamental para a gente compreender o que realmente move as pessoas nesse ambiente tão específico. Já do meu lado, eu vou defender que as contribuições tanto de Hertzberg quanto de Vroom nos oferecem uma aplicabilidade mais direta, mais pragmática para o dia a dia da gestão. A forma como Hertzberg separa os fatores que geram satisfação daqueles que só evitam a insatisfação, isso somado ao foco que Vroom dá nas expectativas individuais e naquela relação esforço-recompensa, me parece bem mais conectado aos desafios práticos da carreira militar hoje em dia. Vamos então, apresentar nossos argumentos iniciais. Abraham Maslow, ele propôs, como a gente sabe pelo material, uma hierarquia de necessidades humanas. Ela é organizada em 5 níveis, Lá na base, a gente tem as necessidades fisiológicas, que são essenciais para a sobrevivência. Logo acima, vem as necessidades de segurança e estabilidade, proteção contra perigo, privação. Em seguida, as necessidades sociais, de pertencimento, afeto. Depois, as de estima, que aí já envolvem autoconfiança, reconhecimento. E lá no topo, autorrealização, que é aquela busca pelo máximo desenvolvimento do potencial de cada um. O que me parece crucial aqui é a conexão muito forte dessa estrutura, principalmente do nível de segurança, com a realidade militar. O material de referência ele é bem enfático quando afirma que as necessidades de segurança são muito relevantes, já que todo membro de uma organização, no fim das contas, depende dela. Sim. E no contexto militar, essa dependência é ainda mais acentuada. A ideia de Maslow de que uma necessidade superior só vai emergir quando a inferior estiver, razoavelmente satisfeita, reflete, na minha visão, as prioridades que são naturais em ambientes de alta exigência e com uma hierarquia muito bem definida. Por isso, eu vejo Maslow como um guia essencial para entender as motivações mais básicas, mais primárias lá na FAB. Certo, minha leitura é um pouco diferente. Embora a contribuição de Maslow seja, claro, inegável, a teoria dos dois fatores do Frederick Hertzberg, que o material até nos lembra, foi desenvolvida a partir de pesquisas feitas especificamente no ambiente de trabalho. Essa teoria me parece oferecer uma visão mais operacional para a gestão na FAB. Hertzberg faz aquela distinção que eu acho fundamental entre fatores higiênicos e fatores motivacionais. Os higiênicos que incluem salário, as políticas da organização, condições físicas de trabalho, relacionamento com colegas, com a chefia e a própria segurança, eles são extrínsecos ao trabalho em si. E segundo ele, a presença desses fatores não chega a motivar, elas apenas evitam a insatisfação. O material até usa uma analogia interessante, Diz que eles são como medidas de higiene. Previnem problemas, mas não necessariamente melhoram a saúde só por estarem lá.
Uhum. Por outro lado, os fatores motivacionais como o reconhecimento, as oportunidades de crescimento, a responsabilidade que se assume, o conteúdo desafiador do trabalho em si, esses são intrínsecos. E aí sim, estes seriam os responsáveis por gerar satisfação e impulsionar a motivação de verdade. O material destaca bem essa ideia. Os fatores que levam à satisfação são distintos daqueles que causam insatisfação. E para complementar isso, a teoria da expectativa do Viktor Vroom adiciona uma camada individualizada que eu acho bem importante. Ela sugere que a força da motivação de uma pessoa depende do quê? Das expectativas dela sobre conseguir um resultado que ele chama de valência, da percepção de que o esforço dela vai levar aquele resultado à expectativa propriamente dita, e também da percepção de que o resultado vai levar uma recompensa desejada à instrumentalidade. Ora, numa carreira militar tão estruturada, com progressões claras, avaliações formais, entender como cada indivíduo percebe essas conexões entre esforço, desempenho e recompensa é vital. Por isso eu acredito que Herzberg e Vroom nos dão ferramentas mais práticas para a gente atuar na motivação dentro da FAB do que talvez o modelo mais geral de Maslow. Ela vai além de ser um mero fator higiênico. Maslow a posiciona como uma necessidade básica, fundamental, logo acima da sobrevivência fisiológica. O material de referência é bastante claro quando alerta que ações administrativas que são percebidas como arbitrárias ou incoerentes podem gerar uma forte insegurança no indivíduo, né, quanto à sua estabilidade, ao seu futuro na organização. Essa insegurança, segundo o texto, pode se tornar um ativador poderoso de comportamentos defensivos em todos os níveis. No ambiente militar, onde a estabilidade é um valor tão central, mas também onde existem riscos e pressões inerentes, a satisfação dessa necessidade de segurança não é apenas algo que evita insatisfação, é, na verdade, um pilar motivacional profundo. A teoria de Maslow, ao dar esse peso todo à segurança, parece capturar essa dinâmica fundamental de uma forma que a categoria higiênica de Herzberg, talvez minimize um pouco em sua força motriz essencial. Entendo o seu raciocínio, mas eu vejo de outra forma a contribuição de Herzberg justamente aqui. Ele não ignora a segurança, de forma alguma. Ele a classifica como higiênica, ou seja, essencial para que não haja insatisfação. A grande sacada, eu acho, da teoria dele é justamente apontar que garantir segurança, boas condições, um salário justo, isso é a base, é o mínimo necessário. Mas isso por si só não faz alguém vestir a camisa, sabe? Ir além do esperado. Para despertar o engajamento real, a proatividade, a busca pela excelência, Herzberg nos direciona para os fatores motivacionais intrínsecos, o desafio da missão, o reconhecimento por um trabalho bem feito, a possibilidade de aprender e crescer, a autonomia na medida certa. Então, a segurança garante que o militar não esteja desmotivado pela falta dela, ok, mas são os motivadores que o impulsionam a se destacar. Como é que o gestor na FAB pode usar isso? Sabendo que ele precisa garantir as bases, a higiene, mas que o esforço principal para ter uma equipe de alta performance deve ser direcionado aos fatores ligados ao trabalho em si. É um ponto interessante, sem dúvida. Embora eu enquadre, talvez, de forma diferente a questão da realização. A autorrealização, ela está lá, né, no topo da pirâmide de Maslow, como o ápice do desenvolvimento humano. Mas a própria teoria de Maslow, e o material nos recorda disso, admite que nem todo mundo chega lá e, talvez mais importante, que necessidades mais básicas podem sim voltar a ser prioritárias se forem ameaçadas. Pensa numa situação de crise ou de instabilidade operacional. A necessidade de segurança pode rapidamente se sobrepor à busca por novos desafios ou crescimento pessoal, não acha? Essa flexibilidade, essa possibilidade de uma certa regressão na hierarquia, dependendo das circunstâncias, me parece uma força explicativa muito relevante para a vida militar, que tem suas contingências, seus imprevistos. A dicotomia do Herzberg entre higiene e motivação, embora seja útil, talvez seja um pouco rígida para capturar essa dinâmica mais fluida das prioridades humanas em situações variadas que o militar certamente enfrenta. Sua argumentação é forte, mas
Mas será que ela considera plenamente que a teoria de Herzberg nasceu justamente da análise do comportamento das pessoas em situação de trabalho? O material frisa isso, né? Ele investigou o que, concretamente, fazia as pessoas se sentirem bem ou mal em relação às suas funções. Ele observou, por exemplo, que a falta de desafios, a monotonia, eram fontes claras de desmotivação. Ora, para um militar de carreira que investe anos em formação e espera progredir, sentir que seu trabalho é significativo, que ele tem responsabilidades relevantes e que há reconhecimento por seus feitos, ou seja, os fatores motivacionais de Herzberg, isso é crucial. E é aqui que Vroom se encaixa, para mim, perfeitamente. A teoria da expectativa nos ajuda a entender por que o mesmo sistema de promoções ou recompensas pode motivar um militar e não motivar outro. Depende da percepção individual sobre a justiça do sistema, sobre a capacidade do próprio esforço influenciar o resultado e sobre o valor que ele atribui àquela recompensa específica. Isso explica as diferenças individuais de motivação de uma forma que a generalidade da pirâmide de Maslow talvez não alcance com tanta precisão no contexto da gestão de carreira na FAB. Como você explicaria, por exemplo, usando só Maslow, 2 militares com segurança e necessidades sociais atendidas, mas com níveis de engajamento no trabalho totalmente diferentes? A sua pergunta é pertinente, claro. Mas eu diria que os objetivos individuais, as recompensas, as expectativas de Vroom, elas não existem num vácuo, né? Elas são profundamente influenciadas pelas necessidades fundamentais que Maslow descreveu lá atrás. Por exemplo, a importância que um militar atribui a uma promoção, que é uma recompensa em Vroom, pode estar ligada diretamente à sua necessidade de estima, reconhecimento, status ou até mesmo de segurança, maior estabilidade financeira na hierarquia de Maslow. A busca por uma missão desafiadora, um objetivo em Vroom, pode ser, na verdade, uma manifestação da necessidade de autorrealização. Quer dizer, o modelo de Maslow fornece um mapa das necessidades humanas mais universais que dão significado e peso a essas expectativas e recompensas individuais. Vroom detalha o processo cognitivo da motivação, o que é muito valioso, sim, mas talvez mais complexo para uma aplicação gerencial ampla e direta do que o entendimento das necessidades básicas que Maslow oferece. Além disso, tem a questão da cooperação que o material menciona. Diz que as pessoas cooperam quando a atividade contribui para os seus objetivos pessoais. A hierarquia de Maslow nos ajuda a entender quais podem ser esses objetivos em diferentes momentos e níveis, desde a busca por segurança até o desejo de realização. Concorda? Minha perspectiva é um pouco diferente quanto à cooperação nesse contexto. Para que a cooperação funcione em prol da organização, como a FAB, ela precisa estar alinhada aos objetivos institucionais. E aqui eu volto a defender a praticidade de Herzberg e Vroom. Eles conectam a motivação de maneira mais direta ao trabalho realizado e às recompensas oferecidas pela organização. Herzberg, por exemplo, ao sugerir o enriquecimento do cargo, dando mais autonomia, mais responsabilidade, feedback, tarefas desafiadoras como fonte de motivação, ele oferece um caminho claro para alinhar a satisfação do indivíduo com a performance que a instituição espera. Vroom, por sua vez, ao focar na clareza da ligação entre esforço, desempenho e recompensa, seja ela uma promoção, um curso, um elogio formal, permite que a gestão trabalhe diretamente nos sistemas de avaliação, de progressão e de reconhecimento para fortalecer essa percepção nos militares. Ou seja, eles oferecem, a meu ver, alavancas mais concretas para o gestor militar alinhar os interesses individuais e organizacionais no dia a dia do trabalho. Algo que a estrutura mais geral de Maslow, embora fundamental como pano de fundo, faz de forma menos prescritiva, menos direta. Concordo que a aplicabilidade gerencial direta das ideias de Herzberg e Vroom é um ponto forte, sem dúvida. Ainda assim, eu reitero minha visão de que a teoria de Maslow, com sua ênfase na hierarquia das necessidades e especialmente na centralidade da segurança para o contexto militar, ela nos dá o alicerce conceitual que é indispensável. É o ponto de partida para a gente entender as forças motrizes mais profundas que operam na FAB. As outras teorias, como você bem argumentou, trazem ferramentas muito valiosas para refinar a análise e a intervenção em aspectos mais específicos do trabalho, da carreira, das percepções individuais.
Mas a universalidade de Maslow continua sendo, para mim, sua grande força para a compreensão básica do fenômeno. Eu reafirmo que, embora essa base de Maslow seja relevante, para a gestão ativa, para a gestão cotidiana da motivação na FAB, as lentes de Herzberg e Vroom me parecem mais eficazes. A distinção que Herzberg faz entre fatores que evitam a dor, digamos assim, a higiene, e fatores que promovem o crescimento, a motivação, e a atenção que Vroom dedica às expectativas e percepções individuais sobre recompensas, isso oferece aos líderes militares insights mais direcionados e instrumentos mais precisos. São teorias que falam mais diretamente sobre como otimizar o desempenho, o comprometimento e a satisfação no ambiente de trabalho militar específico, com suas regras, suas carreiras, suas missões. Bom, fica claro então, né, que não temos uma única teoria que explique tudo. As 3 abordagens, Maslow, Herzberg e Vroom, que aliás são descritas no nosso material de referência como tendo credibilidade duradoura, oferecem cada uma à sua maneira perspectivas muito valiosas. Elas acabam se complementando mais do que se excluindo nessa tarefa complexa de decifrar algo tão multifacetado como a motivação humana. Exatamente. A complexidade da motivação e ainda mais num universo tão singular quanto o militar demanda essa multiplicidade de olhares que o material nos apresenta. Cada teoria ilumina um ângulo diferente desse desafio constante que é engajar e satisfazer os homens e mulheres que servem na Força Aérea Brasileira. E com certeza o material que a gente explorou aqui oferece ainda muitos outros detalhes e conexões para quem quiser, se aprofundar nessa reflexão tão importante.